Família Rede Super, que bom poder entrar aí agora na sua casa, fazer companhia por esta quase uma hora aí que vamos passar juntos falando de assuntos extremamente importantes para a vida da família, mas claro, com esse enfoque aí, chamando a atenção dos homens. E o nosso papel como homens, como pais, é criar os nossos filhos de forma que eles façam diferença e venham transformar o mundo, principalmente a gente olhando aí para o futuro, não é verdade? Então, a gente pensa, poxa, mas esse papel parece ainda mais evidente, mais difícil, porque a gente está falando de educação dos filhos, principalmente aí esses que nós queremos preservar aí para iluminar essa nossa nação. Então, agora, pessoal, acomode-se aí na sua poltrona, onde você está, chama todo mundo, principalmente quem tem essa visão de cuidar da próxima geração, porque afinal de contas, o melhor programa aí, principalmente voltado para o público masculino, agora é com eles, de hoje, começa agora. É isso aí, pessoal, começando aí mais um Agora é com eles, com um assunto especial que é o cuidado dos nossos filhos para fazer a diferença aí no futuro. E hoje nós temos aqui esses nossos amigos, companheiros do debate, esses que virão para abençoar você, e eu quero aqui apresentar o meu querido, dispensa apresentações, meu querido Felipe Barros. Que saudade, Poxa vida, meu amigo! Fiquei uns dias de férias, Pois é. Fiquei sabendo aí que a audiência bombou e agora caiu de novo. Gente, o pastor Serginho, ele não pode sair de férias. Tem que sair, mas não pode, porque a gente fica com muita saudade, chega a dar uma crise de abstinência, de falta de você aqui à frente desse programa, indo para as Bahamas, para onde mais? Paris. Eu estava lá em Guaraparis. Pegando a praiazinha, platinei o cabelo, ficou tudo branco, deu tudo certo aí. Agora a gente volta com preto, né? Para estar aqui abençoando a família brasileira. Que bom que voltou, porque é onde a gente tem oportunidade aqui no Agora é com eles, de estar levando isso para vocês aí. O Serginho está aí recuperado, tirou férias, agora está com força total. E eu estou aqui também para contribuir o máximo que puder para que entre essa mensagem dentro do seu coração e faça a diferença na sua vida. Benção pura. E agora também temos aqui o nosso outro parceiraço aqui, amigo, papai também ali, que no mês de março agora, aí, meu filho fazendo um ano, meu querido Matheus Alves. E aí, meu irmão, tudo bem? Matheus Alves, tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, na paz. Saudade de vocês também, viu? Uai, você faz falta, o Felipe também faz falta, estar aqui também me faz falta. E você faz falta pra gente aqui, ó. Que bênção, prazer estar aqui, um privilégio, uma honra. Tamo junto. Gostando da sua missão aí, o seu encargo de pai? Cara, tenho aprendido muito. Todo dia? Estou no primeiro ano, né? Acredito que vocês tenham mais experiência que eu, mas eu tenho percebido que é uma renúncia todo dia, priorizar a família, priorizar o filho, a esposa. É muito trabalho, mas é a maior alegria, não tem nem como. É muito bom voltar para casa e ver um bebezinho ali e daqui a pouco me chamando de papai, não tem coisa melhor não. Jogando uma bola contigo. Também. Pronto. Bola já tá jogando. Aí. Isso é o DNA, né? O negócio é diferenciado. Gente, nós homens, nós somos o cabeça do lar. E é por isso que nós precisamos de atenção. Temos que estar ali com o radar ligado o tempo todo na educação dos nossos meninos. E, ainda assim, falando sobre esse assunto, temos aqui o nosso quarto elemento, convidado para lá de especial, que você conhece agora, nosso pastor Peter Souza. Peter Souza é casado com a Rai e tem 3 filhos. Ele é pastor do Link Pré-Adolescentes e do Rocket Adolescentes, na Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Ele é casado há 16 anos e há mais de 10 anos atua no Ministério Infantil juntamente com a esposa. Muito bem. Meu pastor Peter, seja bem-vindo, tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo, pastor. Primeira vez aqui com a gente, né? Primeira vez aqui. Mas já está convidado para outras vezes, porque a gente sabe que você tem muito a acrescentar aí, principalmente desenvolvendo o trabalho que você já tem ali na Lagoinha Matriz, que é com o Link e o Rocket. Pastor Serginho, o que é isso, Link e Rocket? O que é isso? Me fala aí. Então explica para você, eu acho que é melhor.
Lógico. O Link é o Ministério de Pré-Adolescentes da nossa igreja, né? Que aí contempla os meninos de 10 até 12 anos. E o Rocket são os nossos adolescentes, né? Eles são de 13 até 18 anos. Então, hoje eu estou cuidando dessa transição, né, para que essa transição seja mais harmônica. A gente sabe que toda transição ela é muito complexa, né? Então, eu via que tinha uma perda muito grande, pastor Serginho. Os meninos, eles chegavam no Rocket, né, que são os nossos adolescentes, e eles tinham uma dificuldade muito grande de se habituar, de se sentir parte, né? Até pelo ambiente que tinha, talvez, de salinha ali no Kids. Então, hoje a gente tem cuidado para que essa transição dos meninos seja mais harmônica, seja mais tranquila, para que eles tenham um rosto familiar na hora que chegarem ali nos adolescentes. Para estar mais ambientado. Mais familiarizado. Mas agora, ô Felipe, você tem 2 princesas. Tem. Você pensa em algum momento assim, te falaram, você idealizou ou não a ideia de que homem talvez seria mais fácil, algo assim no preparo do que o cuidado com a menina? Como é que você vê pela diferença ali entre os sexos? Eu tenho, trazendo isso que o pastor Peter acabou de falar, eu tenho uma filha que está lá com ele, né? Está lá no Link agora, ela está com 11 anos, a Bia. E assim, os desafios são talvez diferentes, particulares, né? Eu acho que para o homem, o menino, o adolescente menino, a gente vai ter alguns desafios e a adolescente menina vão ter outros desafios, ainda mais diante de uma sociedade que tenta imputar valores que não são nossos. Eu, por exemplo, desde quando fui criança, a forma de criação era completamente diferente da que é hoje. Verdade. As coisas eram faladas de uma maneira muito diferente do que hoje você tem que tomar cuidado, colocar panos quentes. Então, mas quando eu era menino era falado rasgado. Eu lembro que o meu pastor da minha adolescência era o pastor Glaicon Terra Pinto. Uau! E pastor Glaicon, ele era um homem muito digno, muito correto. Sensacional. Assim, um homem de quem eu tenho por quem eu tenho um carinho muito grande pela história toda que ele tem, mas ele era muito duro. Muito firme. Muito firme. E eu era adolescente, eu lembro de estar na salinha, né, do que seria o Link hoje. Você é da época, então, do Glaicon? Na época, o pastor Glaicon me apresentou quando neném, assim, na igreja, né? Fui apresentado a Deus pelo pastor Glaicon. Essa é a sua vida, não, agora com isso. Mas, enfim, o pastor Glaicon era muito duro, né? Muito direto, muito objetivo. E aí eu lembro dele chegar na porta da sala do Link e ele falar bem alto, assim, com aquela voz grave, né? Ô burro! Aí todas as crianças olharam assustadas, aí ele fala assim, só chamei um, e dá risada. A piada dele era essa. Porque naquela época, as coisas eram faladas como tem que ser faladas. Eu não estou sendo aqui saudosista para poder falar que era naquela época que as coisas eram boas e que hoje não. Hoje nós precisamos encontrar qual que é o caminho para se ensinar o Evangelho, para se inculcar o Evangelho, como a gente tem ali em Deuteronômio, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Ou seja, inculcar na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o que é o Evangelho e tudo. E isso é para homem e para mulher. Eu tenho filhas onde eu sei que eu preciso ensiná-las a forma certa de viver em Cristo diante da atual sociedade e orar para que pais e mães de meninos façam isso também com seus filhos, para que amanhã, quando elas se casarem, a gente tenha uma união, não apenas de corpos e de mente, mas de valores também, né? Esse é o grande desafio que eu acho que o pai tem, independente de ser pai de menino ou menina, esse é o nosso grande desafio da nossa geração. Muito bem, então para complementar o nosso papo aqui, nós vamos colocar mais um homem aqui nessa conversa, só que agora ali, de forma online no nosso telão, que é o nosso querido pastor Felipe Barbosa. Meu querido pastor Felipe Barbosa, seja bem-vindo aqui ao nosso Agora é com Eles. Deus te abençoe, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Pastor Felipe, pessoal, é um pastor presbiteriano e também é líder do ministério Família Alegria. Conta pra gente, Família Alegria, como que é esse ministério, pastor? Só o pessoal entender também, conhecer você mais um tiquinho. Legal. É um ministério de evangelização de crianças e famílias. Já tem 13 anos de estrada e a gente vai em escolas, creches, orfanatos, asilos, contando o plano da salvação, evangelizando. Muito bom. Agora, pastor, dentro da nossa prosa aqui, é como nós, pais, principalmente assim, pela referência,
podemos ali preparar os nossos filhos para um futuro. Os nossos filhos, e aqui a gente quer dar um enfoque aos filhos homens. Como que o senhor está vendo aí nesse projeto aí até de evangelismo, não é? Quando você vê ali o menino já mais novo possível ali, que já tem esse entendimento, mas já chegando com essa... O que está recebendo, o que falta receber mais para pensar no adulto ali equilibrado de amanhã? A gente nota muitas vezes a falta de relacionamento do pai com o filho ou do filho com o pai, ou filhos com os pais, né? Então eu percebo que é muito importante esse relacionamento, porque hoje em dia as crianças estão presas no celular, na internet, na televisão, e muitas vezes ela não tem relacionamento com seus pais. E esse relacionamento faz toda a diferença para essa criança se tornar uma criança forte, uma criança obediente aos pais. Então, todo esse relacionamento, essa intimidade que o pai precisa ter, que os pais precisam ter com os filhos, gera na criança obediência. E a obediência traz para a criança um caminho de tranquilidade, de sucesso, de paz, de obediência a Deus. Agora, Mateus, você que está aí com o Samuca, vai fazer, né, com 1 ano aí agora, o que você pensa para ele, quando, pegando essa palavra do pastor Felipe, pensando na obediência? Porque se você o cria, já preservando esse valor de obediência, lá na frente eu tenho certeza que ele vai ser um bom líder, porque se ele aprende a obedecer, ele também já está tendo lições práticas de liderança. Esse aspecto, assim, como que você está vendo hoje já com essa perspectiva de futuro? O pastor estava falando e eu estava lembrando do que estava acontecendo lá em casa hoje, antes de vir para cá. Estava imaginando como que tem a ver com isso que ele está falando. Eu estava limpando a minha mão e o Samuel, pequenininho, aprendendo a andar agora, também estava limpando a mão dele. Eu estava mexendo no meu cabelo, o Samuquinha vai lá e mexe no cabelo também. O que eu estou querendo dizer? A obediência e o relacionamento de um pai com o filho vai gerar no filho aquilo que ele vê do pai. Eu acredito que o exemplo é a maior forma de ensinar a ser obediente uma criança, né? Se o meu filho, se o Samuel me vê temente a Deus, e se eu falar com ele, ô Samuel, você precisa ser temente a Deus. Se o meu filho me ver indo na igreja e servindo ao Senhor da melhor maneira possível, o meu filho também vai fazer isso. Mas não é porque eu estou falando, é pelo exemplo, né? O Felipe falou um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Sim. Deuteronômio capítulo 6. Ou só Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Chamar Israel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. É isso. Mas perceba, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Depois que essas palavras estiverem no teu coração, você vai inculcar aos teus filhos. Detalhe, vai passar pela cabecinha dele, o entendimento dele, para também descer para o coração dele. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas olha essa primeira expressão. Essa é muito importante. Tem que estar no seu coração. Você vai amar o Senhor. Aí você inculca aos teus filhos. Então eu acho que a obediência nesse mundo tão relativo, tão absurdo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, ainda para nós somos cristãos. Nós somos povo de Deus. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós temos um manual de fé e prática. Então existe uma verdade absoluta para nós, sim. Ainda existe um manual de fé e prática, sim, e se chama Bíblia Sagrada. Então se o pai que está me ouvindo, se nós que estamos aqui conversando, se o pastor que está aqui agora conosco, se nós vivermos isso, vai ficar fácil do filho obedecer através do exemplo. Acho que o caminho é isso, né? O maior caminho é isso, é o exemplo para se tornar obediência. Porque a única forma de inculcar é assim. Inculcar não é ensinar. O significado é imprimir no espírito. É muito forte. É muito forte. Você não ensina isso na escola ou na escola dominical, não. Só vem pela vida. Passa de pai para filho. A coisa vai assim. Porque é pelo exemplo, é pelo viver de fato que aquilo vai ser, vamos dizer, naturalmente ensinado. Orgânico. É tão isso que no texto mesmo do Shema diz, tu as inculcarás aos teus filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar e levantar. Ou seja, é um estilo de vida. Falando de um estilo de vida. Aí a gente vê, quando vocês aí citam, gente, hoje o mundo, a coisa tá... Se hoje está ruim, lá para frente só vai piorar. Dentro do contexto. Aí, pastor Peter... Nessa transição da infância para a adolescência, onde você está ali trabalhando, algumas
descobertas vêm, que é a questão aí explorando mesmo a sexualidade, a transformação do corpo, os sentimentos e tudo. Aí a gente ouve lá, os caras estão frouxos hoje, homem hoje tudo é frouxo, hoje homem... Estou mentindo aqui, gente, falando? Não tá não. O que acontece? O que precisa hoje para a sociedade hoje, a família de hoje, levar esse conceito de obediência e até mesmo nessa questão postural? Não estou falando só da sexualidade, porque a sexualidade vai englobar um tantão de coisas, mas eu falo por esse aspecto postural diante da sociedade, de lutar por aquilo que ele quer, de trabalhar por aquilo que ele almeja, de lutar por uma garota, sabe, essas coisas. Hoje a relativização ela está muito forte, né, pastor? Como o pessoal estava falando. Hoje tudo depende, hoje tudo é relativo, né? E a gente vive hoje, os nossos jovens, principalmente os homens, né? Eles enfrentam esses desafios porque o mundo tenta colocar que o homem ele tem que ser cada vez mais sensível, mas uma sensibilidade que não é bíblica, né? Eu acho que o homem ele tem que ser sensível e viril como Jesus foi. Porque Jesus, ele é o nosso principal exemplo, né? Ele é o prumo que nós temos para nossas vidas. Vou te dar um exemplo. Hoje, nos adolescentes, a gente tem um discipulado masculino. Então, nós nos reuníamos toda quinta-feira. Então, você que é adolescente pode vir participar com a gente. Era toda quinta-feira na Casa dos Adolescentes. Hoje é todo sábado, às 15h30 no Hub. Por que a gente se reúne só com os adolescentes, só com os homens? Para que a gente consiga realmente imprimir neles o caráter de Cristo. Né? Como o Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Aí tem um outro ponto também. Aí eu entro também com o Felipe aí, que está conosco, né, online, aquela questão desse predomínio nos tempos atuais da referência da mulher, seja pela construção ali da mãe, que torna-se ali o arrimo da família, né? Porque às vezes o pai está ausente, o pai está longe, ou às vezes nem tem ali o pai presente em casa, aí vai para a escola pelo modelo só mulheres, na igreja, a salinha, a maioria esmagadora são mulheres, então essa referência, para chegar nessa fase tão importante e virar essa chave, ou pelo menos dar esse segmento. O que vocês pensam? Aí eu vou jogar para o pastor Felipe lá. Como que você está vendo essa parte, pastor? Então, o pai ele precisa ser mais presente, não só em casa, mas também nas atividades da igreja. Porque muitas vezes os pais não se envolvem no ministério infantil, não participam das atividades para as crianças na igreja, às vezes não ajudam lá no ministério infantil. E a presença do pai ali, ela faz toda a diferença. É verdade que no ministério infantil a gente tem mais mulheres trabalhando, mas a gente precisa mudar essa concepção. A gente precisa fazer com que os homens também participem. E é muito bom, é um prazer para o homem estar no ministério infantil. A criança, ela olha para o homem ali, a presença do pai, a presença de um homem ali, e ela tem essa referência que é tão importante. Então, a figura do homem, o homem ele precisa se dispor a estar mais presente na vida da criança, não só em casa, mas também nas atividades da igreja, porque faz toda a diferença. E aí, pode falar. A grande questão, né, pastor, porque a mulher hoje tem assumido esse papel de protagonismo, né, da família, onde o homem devia ser sacerdote pela omissão do homem. O homem ele tem se omitido, ele tem terceirizado isso para a mulher e alguém tem que assumir o papel. Tem uma pesquisa que eu vi há pouco tempo, quase 60% dos lares brasileiros, eles têm a mulher como figura principal. Não que a mulher não tenha um papel importante, porque eu vejo, por exemplo, na minha casa, quando a minha esposa não está, meu Deus, é uma bagunça. Então, ela acaba sendo esse termômetro, mas o sacerdote da casa é o homem, e a gente não tem como terceirizar isso. Então, a gente tem vários formatos de família hoje, aqueles que têm o pai presente e outras que são mãe solo, que infelizmente que não tem essa figura paterna de forma latente para discipular o menino. Mas aí eu acho que a igreja entra com um papel fundamental também para acompanhar esse menino e para mostrar para ele, né, que existe uma possibilidade. Tem um menino, João, eu dei o curso de batismo para ele acho que há 2, 3 anos, e ele não tem pai.
né? O pai, ele foi embora quando ele criança ainda. E eu contei um pouco do meu testemunho para ele. Falei, poxa, João, meu pai também foi embora quando eu tinha 5 anos. Né? Só que Deus tem um plano para cada um de nós. E olha só para você ver, hoje eu estou aqui na obra do Senhor, servindo, dei o curso de batismo para você, estou discipulando você. Então, estou nos caminhos do Senhor, tenho a minha família. E a mãe dele me procurou alguns dias depois e falou, Peter, eu queria te agradecer. Porque o João não tinha esperança de que ele pudesse ser um homem de Deus, de que ele pudesse ter um futuro diferente. E ele falou, poxa mãe, se teve como para o Peter, se deu para ele, dá para mim também. Então não preciso seguir o caminho que meu pai seguiu. Então a gente como pastores, como líderes, e convocar os homens mesmo, a gente precisa ter uma atuação mais forte na vida das nossas crianças. A gente pode ser essa referência tapando essa brecha que infelizmente é deixada pela sociedade. Fazendo um link entre o que o Felipe disse e o Peter, essa é uma grande realidade. Eu conheço um cara que ele conversou comigo esses dias, o filho dele é adolescente, está com 14 anos, e ele falou, Felipe, eu me arrependo amargamente de não ter me envolvido mais nas coisas da igreja, porque, lembrando do que a gente falou no início, o Mateus citou muito bem aqui, esse é o exemplo que o seu filho vai ver, é a sua vida, é a sua postura, são as suas, é aquilo que você faz, sabe, no dia a dia, é aquilo que você de fato é. Então, esse engajamento, essa entrega, sabe? Tirar os preconceitos de lado e você, homem, ir para a igreja, sabe? Servir na igreja, se envolver com um diaconato, se envolver com um departamento infantil, se envolver com o Ministério de Louvor e Artes, enfim, estar ativo de fato na igreja é um grande exemplo para o teu filho, para que ele também se engaje, para que ele esteja nesse ambiente. Igreja salva alguém? Não. Igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus. Mas ali em comunhão, nós nos fortalecemos, estamos juntos no braseiro para que essa chama nunca se apague. E eu fico pensando nessas histórias, pastor Felipe aí, Peter, vocês devem ter visto ou ouvido algum tempo aí atrás, final ali talvez de 2022, uma matéria que saiu no UOL e outros veículos aí de comunicação, dizendo assim, em São Paulo, curso de vulnerabilidade masculina ensina a ser menos macho. Meu Deus. Ou seja, essas ferramentas estão sendo lançadas aí abertamente, a sociedade está acolhendo e a gente tem essa inversão. Por exemplo, 60% do orçamento de uma casa, da liderança das casas brasileiras, vem de uma mulher, ao passo que deveria ser do homem. Então, é um plano para tirar o homem de casa, tirar o homem de cena, por essa referência que ele pode e deve dar aos seus filhos de Deus. Né? A palavra de Deus já diz que o mundo jaz no maligno, né? E não tem como você esperar algo melhor do mundo que está morto em seus delitos e pecados. Verdade. Então, esse curso aí que você está citando, eu vi isso aí em São Paulo, né, parece, outras situações que tentam tirar a masculinidade do homem, isso tudo acontece, vai acontecer cada dia mais. Sem dúvida alguma, essa é a agenda do mundo, essa é a agenda de Satanás. E se nós cremos em uma escatologia bíblica, nós precisamos acreditar que daqui para frente é só ladeira abaixo. Só que o que nós temos que fazer? Preservar os nossos filhos. O Felipe estava falando, eu estava pensando, os homens se envolvem na igreja, ou deveriam se envolver na igreja, mas também em lugares que eles não estão. Por exemplo, o Kids. Falo pela minha igreja. Só mulher. Você entende? E o homem, aquela criança, porque o tema é como criar homens melhores para o mundo. Com exemplo. Se você não tiver lá na sua igreja um homem responsável, ou pelos adolescentes, um homem dentro do grupo que é responsável pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, e deixar tudo a cargo de uma mulher apenas, vai ser limitado por aquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia ensina para nós que homens ensinam crianças e também mulheres, não só mulheres. Paulo diz, se eu não me engano, 1 Timóteo, ou Tito, acho que é Tito, capítulo 1 ou 2, que as mulheres são responsáveis pelo ensino das crianças. Mas em Deuteronômio 6 e Efésios 6, Paulo também inclui os homens nessa responsabilidade, nesse trabalho. Então, a agenda do mundo é daí para pior. A gente que aperte o cinto e que faça a nossa parte. Porque um certo pastor disse uma vez que o mundano, quem é do mundo, sabe fazer o seu papel. Mas a igreja não sabe fazer o seu. Então, eles estão cumprindo a agenda deles perfeitamente. Cabe agora a gente cumprir a nossa agenda, sendo os
exemplos para as crianças aí. Como você disse, você mesmo falou que teve um exemplo de um adolescente que não tinha pai. Nem por isso a figura masculina desse adolescente vai ser perdida. Se esse adolescente for para uma igreja onde tem homens com papéis bíblicos bem estabelecidos, ele vai ter uma figura masculina ali, né, na igreja. Agora, pastor Felipe, né, você está aí conosco online, até mesmo para poder te liberar. Aí eu queria que você comentasse, por exemplo, sobre essa matéria que eu falei aqui. O terapeuta responsável lá por esse grupo, ele diz que esse estado de vulnerabilidade é quando o homem, ele se entrega às suas sensações e às suas emoções, permitindo serem, vivenciar essas experiências, observado e ser tocado. Como que você, na sua experiência, aí você comenta essa colocação dele aí, ou essa base, esse princípio que eles trabalham lá? Felizmente, o nosso mundo hoje em dia, ele está muito pervertido, né? As coisas estão invertidas, muita inversão de valores. Mas a gente precisa recorrer aos exemplos bíblicos, né? Por exemplo, José do Egito. Quando ele foi de encontro aos irmãos e foi lançado no poço e sofreu todas as consequências do desprezo, sendo vendido como escravo, trabalhando como mordomo, depois se tornou prisioneiro, foi vítima da mentira dos irmãos, foi vítima da mentira da mulher de Potifar, ficou preso, mas mesmo assim José permaneceu obediente a Deus. Mas a gente percebe que quando ele vai ao encontro dos irmãos, antes de ser lançado no poço, ele foi ali em obediência ao seu pai. Seu pai, Israel, Jacó, pede para ele, vai ao encontro dos seus irmãos. E José obedeceu o pai. Em obediência, ele obedeceu ao pai e por sua obediência veio todo o seu sofrimento. Quando nós somos obedientes, nós podemos passar por consequências dessa obediência. Mas se nós somos obedientes a Deus, Deus sempre vai nos honrar. E esse exemplo de José é um dos exemplos da Bíblia, né? A gente pode citar também Davi. Davi, em obediência a Jessé, foi ao encontro dos irmãos e ali ele se dispôs a lutar contra o gigante Golias. Então, ele enfrentou o desprezo dos irmãos mais velhos, mas ele foi obediente ao pai. Outro exemplo, Abraão. Abraão tinha um filho, Isaque. Deus pediu Isaque em sacrifício. Isaque, ele levou a lenha até o lugar do sacrifício e ele perguntou ao pai, onde está o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. Em todos esses exemplos, nós vemos a obediência dos filhos aos pais. Por quê? Havia relacionamento, havia intimidade entre eles. E o nosso maior exemplo de obediência ao pai é Cristo Jesus. Aquele que deixou toda a sua glória, sua majestade, em obediência ao Pai, se fez homem, habitou entre nós. Lá no Getsemane ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Jesus, ele recebeu a nossa condenação, a ira do Pai, mas ele foi obediente. E esse é o nosso maior exemplo de obediência. Se nós queremos que os nossos filhos sejam fortes, obedientes a Deus, queremos que eles sejam luz do mundo e sal da terra, nós devemos fugir de todo o padrão que o mundo tenta imprimir sobre os nossos filhos. A gente deve fazer como a palavra nos ensina, né? Caminhar, viver, né? Não no padrão deste mundo, mas transformar, né, o nosso pensamento conforme a palavra de
de Deus, viver o que a palavra de Deus nos ensina, para que a gente viva conforme o que Deus nos ensina, conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Assim nós vamos viver afastados, distantes de tudo isso que o mundo tenta imprimir sobre os nossos filhos e as nossas crianças. Uau, muito bom. Meu pastor Felipe, vou aproveitar aqui e te agradecer aí pela riquíssima participação aqui conosco, né? Foi um acréscimo gigante. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço. Uma grande honra. Deus abençoe. Beijo, viu, pastor? Tamo junto. Pessoal, agora aqui com a gente aqui, nós vamos para o intervalo, mas depois, no segundo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A obediência é importante, mas a gente vai ver o que mais a gente precisa colocar aí para educar os nossos meninos para um futuro aí, para eles serem líderes, serem o cabeça, entenderem a realidade, entenderem esse mistério aí que é de ser o cabeça da sua casa. Então, pessoal, você que está aí de casa, não muda de canal não, porque o nosso intervalo é rapidíssimo. Fica com a gente, porque o Agora com Eles volta já já. Agora com Eles está de volta aí na sua telinha, aí na sua rede super, e o tema de hoje é como criar homens melhores para o mundo. Aqui o Felipe, o nosso pastor Mateus e também o nosso pastor Peter discorrendo sobre esse assunto. Mas, para a gente ter o outro lado da história para nos enriquecer aí, nós vamos colocar também uma mulher na nossa conversa. E o Agora é com elas desta semana, nós recebemos a opinião da Marina Ferraz. Olá, eu sou a pastora Marina, uma das pastoras aqui da Igreja Batista da Lagoinha Matriz. E eu quero falar um pouquinho sobre como nós podemos desenvolver um discípulo. Menino, jovem, adulto, adolescente. E eu quero começar lendo para vocês aqui em Mateus 16, 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existem 3 passos aqui que o Senhor já nos dá de como nós podemos desenvolver esse discípulo. E aqui o primeiro fala da gente o quê? Negue a si mesmo. Qual o maior problema dessa geração? É que eles até querem Jesus, mas do jeito deles. E aqui a palavra diz que nós precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa vontade e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. O segundo passo aqui é tome a sua cruz. Nós precisamos nos esforçar. Não pode ser algo momentâneo. Precisa haver um esforço. Então, para ser um discípulo, tem que ter um esforço. E o terceiro passo é siga-me. Então, por último, siga-me. Primeiro eu preciso negar, tomar minha cruz. Aí sim eu estou pronto, preparado para seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus. E nós, como pastores, líderes, pais, eu quero chamar a sua atenção. Primeiro que nós precisamos ser intencional nesse discipulado. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito. Precisa ter a palavra de Deus como nosso instrumento, como a nossa direção. O segundo passo que nós podemos ter também é através dos pequenos grupos. Aonde Jesus ia, Jesus levava os seus discípulos. Estava ali com a multidão, mas também estava com os seus discípulos mais perto. Falar a linguagem deles. Imagine se Jesus estivesse falando com os discípulos, só mesmo aquilo tão espiritual, que fosse só a linguagem dos anjos, os discípulos não iam entender. Jesus tinha uma linguagem clara. E quando nós temos esse tipo de comportamento, essas estratégias, nós ganhamos o coração desse menino, desse jovem, e aí sim, nós estamos formando um discípulo de Cristo. Espero ter podido contribuir um pouquinho com esse bate-papo. Que Deus abençoe. E precisando de alguma coisa, é só chamar. Tchau! Marina, faz um pix pra gente. Ela falou qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que precisar. Gente, olha só. O pastor Felipe, no bloco anterior, encerrou falando ali sobre essa questão da referência, da obediência, especialmente à figura do pai. A pastora Marina nos fala ali sobre a vida com Deus. Mas eu percebo, assim, que a nossa forma de educar os filhos, ela tem algumas coisas que a gente precisa colocar uma interrogação e saber como dar ali o ponto ou a exclamação ali para essa interrogação. Exemplo, as meninas são naturalmente acostumadas a já trabalhar.
o menino não. Os pais têm ensinado os meninos a limparem a casa? Ou ainda hoje tem sido só aquela coisa que a menina que vai limpar e tudo? Quem que ajuda a mamãe lá na cozinha? A menina. O homem fica ali. Naquela fase crítica da adolescência ali, de se encontrar ali, da sua identidade já formada, de ser abençoado para prosperar, o homem ali às vezes vai estar ali soltando papagaio, o meninão. Aí a menina na adolescência já começa a falar das coisas de mulher, já amadurece. Como fazer isso para que dentro da nossa casa tenhamos esses meninos que saibam escolher? A Marina falou, os meninos querem Jesus do jeito deles, mas aí tem que ter a renúncia. Os meninos estão prontos hoje para ouvir? Não. Abrir mão do prazer? Os meninos de hoje estão sendo ensinados a lutarem por algo ou estão ganhando tudo de presente dos pais? Como que vocês veem essas partes? Tem uma frase que fala, né, pastor Serginho? Tempos difíceis, homens fortes, tempos fáceis. Tempos fáceis, homens fracos, tempos difíceis. E é isso. E é essa realidade que a gente vive. Né? Eu acho que o pastor Mateus deve ser o mais novo, talvez, e o Felipe, eu e o pastor Serginho, a gente está um pouco mais experiente. Nem tanto assim. Que eu vi? Acho que eu sou mais velho que você, rapaz. Eu acho que então a gente deve regular a idade. Porque qual que era a grande preocupação que a nossa geração às vezes tem? Eu não quero que o meu filho passe por tudo que eu passei. Né? Só que priva que eles amadureçam. Mas aí tem esse problema, que aí o pai quer dar o que nunca teve. E eu aprendi o seguinte, como pai, eu não tenho que me preocupar em dar o que eu não tive meu filho. Eu tenho que ensinar o que ninguém nunca me ensinou, que é diferente. Com certeza. E essa é a maior dificuldade. Por querer dar aquilo que nunca teve, esquece de ensinar aquilo que nunca foi aprendido, né? Que não teve a oportunidade de ser ensinado, e se preocupa principalmente com a questão material. E aí cerca o menino desse cuidado excessivo. E deixa de discipular, deixa de acompanhar, de estar junto, de mostrar o que tem que ser feito. Essa preocupação que o senhor colocou, por exemplo, do menino saber lavar uma vasilha, de saber fazer uma comida. No discipulado masculino, nós fizemos um churrasco com os adolescentes um dia desse. E só tinha Você homem. chamou, Felipe, Mateus? Não fiquei nem sabendo. Mas só tem filha. Não, mas a gente pode ir lá. Pode ir, os homens podem ir. Você tem que ir para apresentar os genros lá. E eles fizeram tudo. Eles fizeram o churrasco, eles fizeram arroz, fizeram vinagrete. Minha esposa estava discipulando algumas meninas no dia, no outro ambiente. Eles falaram, não, vamos lá para a gente poder servi-las. E aí levaram lá comida para elas, levaram refrigerante, foram lá para poder servi-las. Então o que a gente tenta ensinar hoje é na prática mesmo. É mostrar que precisa ser forte, que eles precisam assumir esse papel, que eles precisam ser líderes. É engraçado, seu menino, o JP, a gente estava no Intertim há pouco tempo agora, e eu estava comentando até há poucos dias na reunião pastoral que a forma dele liderar é sem falar nada. Os meninos, porque ele já tem o grupo dele, mas os meninos acompanham ele de forma automática, já vai. Então, quando as meninas esperavam para poder embarcar no ônibus, eu falei, gente, vamos agilizar todo mundo, pegar as malas das meninas, elas não vão carregar a mala, esse é papel nosso, então a gente já vai pegando e carregando. A hora que ele pegou a primeira, a turma dele inteira veio já carregando a mala e já colocando no ônibus, e ajudando, e sendo disposto, e carregando a carreta. Então a gente vê que é um líder em formação. Eu falei, cara, que potencial esse menino tem de liderança. Então isso bem canalizado vai arrebentar, mas é porque tem exemplo. E daí a gente vê... né? E daí a gente vê de novo a importância da igreja diante da sociedade nesse papel. Você foi falando, Peter, eu fui lembrando de quando eu era adolescente, nos acampamentos. A gente tinha um grande congresso aqui chamado Projeto Rocha, que acontecia aqui próximo de Belo Horizonte, e eu ia lá, adolescente ainda, e a gente trabalhava como equipante. Então, o congresso estava acontecendo, os congressistas estavam lá e a gente estava na equipe como equipante. E aí você tinha refeitório, você tinha serviços gerais, limpeza, você tinha o PS, que era o Polícia Sanitária, e limpava banheiro, literalmente lavava banheiro, a gente esfregando panela. E a importância do homem servir, sabe, em tudo isso, que aí hoje subiu a régua. Porque eu tenho muito que melhorar, mas eu tento ajudar minha esposa em casa e minhas filhas estão tendo isso como exemplo, ou seja, meus genros amanhã vão sofrer, eles vão passar apertado, mas amém, é isso mesmo. E a igreja tem esse papel na formação dos homens. E no dia a dia de casa também, você pode, sem medo nenhum, desse mimimi que a gente vive hoje aí, dar tarefas para os seus filhos. Claro. Né? Uma pequena tarefa. Eu falo com a Mariana, minha esposa, que eu estou querendo que o Samuel cresça rápido para já separar lixo, para já fazer aquilo que eu estou fazendo,
porque eu já estou ficando velho, já estou cansado. É ele que vai fazer o que eu faço. Mas aí eu volto também, até o nosso tempo aqui joga contra, é algo que eu também penso, até nas tarefas ditas masculinas, nós temos que chamar os nossos filhos para fazer. Sim. Detesto lavar carro, mas lá atrás sempre chamar para já saber o que é essa questão de tarefa aí e de exercício, porque lá na frente eles vão precisar, está aqui o testemunho do pastor ali, que, né, de uma certa forma também acompanha meu filho. Hoje, 19 anos, ele e a namorada compraram uma confeitaria e uma cafeteria juntos, ou seja, 19 anos já estão empreendendo. Ou seja, eu nunca teria isso na minha vida, mas graças a Deus, pela igreja, pela figura de Deus Pai, a inspiração de outros irmãos, a gente pode passar isso aí para os nossos filhos, sem a desculpa de falar, ai, eu não recebi do meu pai, ai, não. A gente pode fazer diferente e é isso que a gente tem que fazer pensando na próxima geração. Amém. Meus queridos, pastor Peter, beijo, cara. Obrigado, viu? Meu irmão, pelo convite. Volta mais vezes aí, a gente precisa aí de sua participação. Mateusão, valeu, festa do SAMU, vamos para cima. E já preparar lá, a gente tem que arrumar os genros bacanas lá para o Filipão lá também. Já estou preparado. Então é isso aí. Meu povo, nos despedimos agora do nosso Agora é com Eles aí desse dia, esperando você na próxima semana, obviamente, todo mundo junto e misturado, mas já avisa para todo mundo, já vá lá no YouTube, se você perdeu uma parte, manda o link para todo mundo, porque nós queremos mudar essa geração aí pelo poder do Evangelho, que é a transformação aí para o homem e para a nossa sociedade. Deus abençoe, fique ligado na Rede Super e seja ainda mais abençoado. Rede Super, inspirando você.